Só o ventilador. As buchazinhas foi pro saco. Eixo já tá bem desgastado aqui. Tá vendo? Cavei ali o detalhe. Esse lado tá bom. Então esse lado dá só polimento. Eu vou deixar com bucha desse lado. E esse lado aqui onde acabou mais, ó, eu não vou botar bucha, eu vou botar rolamento. Então aí o cara compra esses adaptadorzinhos. Só que esse adaptador geralmente ele não encaixa direitinho aqui no mancal. Então ele tem uma leve espessura a mais, que se você botar aqui, você quebrar até bater até quebrar o mancal. Então ele não encaixa. Então o que é que você faz? Você pega uma esmerilhadeira, dá uma lixadinha de leve, só até o meio dele aqui. Essa outra parte aqui não precisa. Essa outra parte aqui não precisa. Por quê? Porque normalmente essa parte aqui encaixa nessa virola que tem aqui do próprio mancal. Porém essa base do mancal dentro ela é um pouco oval. Não é 100% com a outra. Na verdade nem é oval, é um ressaltozinho que tem, ó. Então é mais estreito. Então você faz isso aqui que eu mostrei aqui, ó. Tá vendo que você vê aqui que essa metade, deixa eu ver, tá tirando aqui de foco. Essa metade daqui pra cá foi lixado. Só um pouquinho, não é muito, ó. Você vê que foi lixado. Deixa eu tentar focalizar aqui que tá desfocalizando, ó. Só um grandinho com a esmerilhadeira é o bastante. E essa outra parte não foi mexida. Então a outra metade pra cá não foi mexida. Essa outra parte aqui, essa aqui eu deixei intacto. Então o que eu boto aqui, ó, ele vai encaixar até onde normalmente ele já tinha encaixado mesmo sem o lixar, ó. E o restante aqui, ó, eu bato com um marteletezinho até ele nivelar todinho. Deixo ele todo niveladozinho com o mancal. Tô mostrando só com a mão aqui, mas com as duas mãos é mais eficiente a ideia. Que é só para vocês verem que dá certo. Então aqui o rolamentozinho aqui, ó, ele entra bem justinho o rolamento aqui. Quando eu bati ali, ele fechou um pouquinho essa borrachinha. Então esse rolamento já vai entrar bem justinho aqui, ó. Eu não vou conseguir colocar ele aqui com a mão. Claro, foca aqui não, com esse celular aqui. Pode focar aqui assim, eu vou mostrar aqui a vocês uma coisa. Eu bati ele um pouquinho, como eu bati ele com a mão, só com a mão, ele passou um pouquinho abaixo. Então você vê que no mancal aqui ficou a virola um pouquinho por cima. E aqui praticamente ficou bem justinho, que deve ficar só rente. Então aqui ficou rente e aqui afundou um pouquinho o mancal. Então ele fechou um pouquinho esse bicho aqui. A chave de eu vir aqui embaixo, assungo ele o que precisa. E se for o caso, eu posso até voltá-lo, o que para trás bastante, eu deixar ele todo niveladozinho com as virolas do mancal aqui, viu? Pra ele não ficar sem centralização. Ele tem que estar centralizado junto com a carcaça do próprio mancal. Eu já voltei ele até um pouco mais do que eu devia. Agora eu venho aqui, a barreira é o nível do mancal ali. Ó, você percebe que tá batendo maciça, então tá batendo já entre a buchazinha e o mancal. Tudo certinho aqui. Rolamento no lugar. Rolamento sem preço, ele com a mão ele desce. Ó. Entra bem encaixadinho também. Se for o caso, você rebate para ele encostar onde a base da bucha baixa. Ó. Pronto. O rolamento tá nivelado com a bucha bem certinho também, ó. Ele ia desce mais devido à base da bucha ia ser mais profunda. Você bate ele um pouquinho mais. Mas já tá seguro já. Tá bem sentadozinho. Aí vai vir agora o eixo. No caso o eixo é esse lado aqui, ó. Vai vir o eixo. Esse rolamento com eixo fica com folga. Ó. Eu vou ter que botar o separador que nem tinha nas buchas. Só que esse separador, onde é a base dele, ó. Esse separador, a base dele vai ser aonde você mira esse canto do mancal com esse, ó. Você fazendo uma mira aqui rente, esse ferro aqui, ó, fica justo com o canto desse mancal aqui. Então você vê que tem um ferro no rotor aqui, ó. Esse ferro, ele tem que ficar justo com essa esquina do mancal, que isso aqui é um tal ferro estator. O ferro estator, quando parafusar, vai ficar rentezinho aqui, e esse ferro aqui é parte do ferro estator lá. Então você tem que sentar o separador lá, ó, até onde você alinhar aqui, olhando de lado a lado desse mancal mais ou menos. Esse ferro do rotor, ó, tá de centro a centro. Então deixa eu botar aqui mais ou menos. É mais ou menos essa base aqui, ó. Então vai precisar de um separador que mantém ele nisso aqui. Não tendo esse separador, tem o tal do trava-rolamento. Como ele tá bem justo aqui, não tem tanta folga, você pode usar o trava-rolamento, que ele vai segurar o eixo na parte cilíndrica do rolamento. Porém, com o espaçador que fica mais seguro, na questão de não ter perigo de um dia pode querer descolar esse trava-rolamento e ele fazer isso. Deslocar o rotor para
tirando do centro do estator. Ele tem que trabalhar centralizado aqui, que eu mostrei. Mais ou menos essa base aqui, ó. Aqui você botou o rolamento, percebeu que ficou um pouquinho torto lá, você consegue alinhar o rolamento aqui dentro, um pouquinho com a bucha, viu? De repente você botou a bucha lá um pouquinho deslocada, pode ficar desalinhado aqui. Só em botar o rotor aqui você já conseguiria perceber se está centralizadozinho aqui ou não. Então de preferência bota o separador, viu? Faz só essa medida aqui e bota o separador. Então vamos fazer isso aí, eu vou mostrar na continuação aqui, já com o separador no lugar e montando ele, fechando para nós ver. Então pessoal, eu fiz aqui a colocação do rotor, só para nós ver aqui como é que ficou aqui. Segurei o celular aqui nessa posição aí. Ficou centralizadozinho no estator. A bucha, tá vendo que ele tem um balancinho, isso aqui é do rolamento mesmo. Todo rolamento aí tem uma certa folguinha. Então a bucha é quem vai dar outra centralização do outro lado aqui com o outro mancal. A base, eu vou tirar aqui para vocês verem. Tirar o rotor. Eu usei como espaçador a própria aranhazinha que já vem nele e uma partezinha preta que vem. Não precisa aí botar aquelas partezinhas brancas que são os dois separadorzinhos brancos que eu... Esse separador branco eu não usei, foi só o separadorzinho preto. Já está no tamanho exato, o separadorzinho preto eu deixei. É para centralizar o rotor com o ferro estator, que é o que eu falei para vocês antes do vídeo. Esse ferro aqui é parte, você olha que é tudo uma bitola só. Esse ferro que tem no rotor é parte que vai compor o estator. Então eles trabalham em conjunto. Então eles são tudo uma largurinha só. Então para você saber, ó, como o estator está rente com essa lateral aqui, ó, para você saber o posicionamento do rotor aqui, a buchazinha que foi o adaptador de rolamento e o rolamento estão rente com esse ferro do próprio estator. É o suficiente para o próprio espaçador do rotor, que veio de fábrica, fazer o distanciamento lá para ficar centralizado. Então você olhando aqui, ó, que eu falei, mirando de lado a lado desse mancal, tá rente aqui, a quinazinha de ferro dele aqui, ó, com esse daqui. Na verdade tá abaixo um pouquinho, que é rente com essas quinas quase aqui um pouquinho aqui, ó. Aqui você vê pela basinha onde tem o encaixe do estator. Então a posição dele é essa. Agora eu não vou usar isso aqui só desse jeito aqui. Eu vou botar um pouco de trava-rolamento aqui, para quando eu encaixar ele aqui, ele travar o eixo nesse rolamento, para esse eixo não girar no centro do rolamento, e sim o centro do rolamento girar junto com o eixo. Porque se botar ele assim, vou botar nesse outro lado aqui para nós ver melhor. Botar ele aqui sem, como ele entra com uma certa folguinha aqui, ó. Esse lado é até um pouquinho mais justo. Corre o risco de girar esse eixo e não girar junto com o centro do rolamento. Já peguei ventilador de fábrica acontecer isso. Ele gira o eixo, ele não vem travado. Esse lado é justo, viu? Ele não vem travado o eixo com o rolamento e o eixo consegue girar, deixando o centro do rolamento neutro. Então vai dar desgaste no eixo futuramente. Aquecimento excessivo no rolamento devido ao atrito entre o eixo e o centro do rolamento, dando ficar mais rápido esse rolamento. Então o rolamento tem que girar junto com o eixo, o centrozinho do rolamento. Então bota um pingozinho de trava rolamento aqui no próprio eixo, jogou aqui, colou, pronto. Quando for tirar um dia aqui, você vai conseguir sacar esse eixo junto, vai vir o rolamento junto no eixo. Uma leve aquecida aqui com um soprador térmico, alguma coisa desse tipo. Até no eixo mesmo você soprando aqui é o suficiente para o trava rolamento destravar, viu? Só que a ideia aqui não é muito para você desmontar, digamos assim, fácil, né? Se você precisar, for só para desmontar para uma manutenção, o negócio, você consegue sacar esse rolamento aqui dentro. Por mais que o eixo esteja cravado, você puxa, o rolamento vai sair. Porque você viu que eu botei ele aqui com a mão. Então esse rolamento não está com tanta pressão nessa base dessa bucha. Então você conseguiu botar com a mão, você vai conseguir puxar também fácil. Viu? Então a ideia é essa daqui. Então pessoal, aqui é o vídeo continuando, tá serviço concluído. Tá rolamento de um lado e bucha do outro. Ainda não coloquei em uso devido o trava rolamento ainda não tá 100% para uso. Mas já para teste aqui já dá para nós ligar. Bem silenciosinho, ó. O barulho é só o vento. Desliguei para nós ver aí a velocidade dele. Para tá aqui em área aberta aí, ó. Aí recebe muito vento na hélice. Então o próprio peso da hélice aqui faz ele frear um pouco mais rápido. A hélice desses bichos é umas paetonas medonhas, ó. Tá bem macio. Ó. Colocando os dois rolamentos ele fica mais sensível ainda. Aqui tá só com um. É uma bucha na frente e o rolamento tá na parte de trás. Que é o que eu mostrei anterior aí, viu? Mas fica primeiro aqui. Quando não der problema na bucha aqui, no rolamento lá, esquece.
Não mexi nessa bucha devido estar boa, então eu não quis trocar logo o pazinho. Troquei só um lado. Que é onde força mais também é o lado lá da oscilação, que é onde realmente danificou a bucha. Aqui tá primeiro ainda a bucha.